Estou sentindo o cheiro de queimado dentro da minha casa. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais. Foi o questionamento do proprietário dessa instalação. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de comédia, piada, contos, anedotas, piada de sogra? Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Já temos 2 canais de comédia. Repetindo, Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham se divertir conosco. Estive em uma instalação elétrica. Basicamente, para os profissionais da eletricidade, eu tenho o hábito de falar, quando esses profissionais chegam em uma instalação, eles acabam vendo o que eu chamo de déjà vu. Sabe aqueles filmes que remete ao passado, à história da pessoa e volta no presente, e vai no passado e volta no presente? É mais ou menos uma ideia parecida com isso que nós que trabalhamos com eletricidade vemos todos os dias que entramos na instalação elétrica de alguém. Vemos circuitos mal dimensionados, quadros gerais mal confeccionados, mal organizados, mal preparados, mexido, né? Ou trabalhado por pessoas que às vezes até têm o conhecimento, mas por ter cobrado barato vai fazer de qualquer jeito. Eu tenho por hábito conversar um pouco com o cliente, com o proprietário, para saber a história, né? Mais ou menos ter uma ideia da história do que aconteceu ali nos últimos 3 meses, nos últimos 2 meses, nos últimos dias. Porque a partir daquela informação do cliente, do proprietário, eu vou me direcionar em relação ao principal problema. De acordo com o proprietário, o chuveiro dele tinha um disjuntor de mais ou menos 32 amperes, né? 2 disjuntores 32, tipo esse aqui, ó, tá? E ficava desarmando direto quando o pessoal entrava no banho, tá? Ou demorava no banho e ficava desarmando. Ele chamou um eletricista, um colega dele conhecido, e o rapaz cobrou um valor X e, segundo esse proprietário, o que o rapaz fez, resolveu. E o que o rapaz fez, tá? Depois que eu analisei mais ou menos o circuito. No lugar de 2 de 32, ele colocou 2 de 50 amperes, tá? Para o chuveiro. Se tem um disjuntor desarmando na sua instalação elétrica, nós precisamos avaliar, a princípio, algumas situações básicas. A primeira dela que eu avalio é se o disjuntor, por alguma razão, não está laceado. Que é isso aqui, ó. Eu vou ligar e desligar, ó, com uma certa frequência e agilidade. Nesse modelo aqui, por exemplo, esse disjuntor não está laceado. Porque se ele tivesse laceado, ele estaria com um estrondo fofo, ou para subir ou para descer, tá? Mais ou menos essa é uma ideia, tá bom? Só para vocês saberem, a ter uma noção da investigação básica. Outra coisa que eu verifico é se o aperto dos cabos, tá, está ok, tá bem apertado, tá folgado, já tá queimado, tá? Tem vezes que eu vou mexer com o disjuntor que o cabo, a ponta do cabo aqui está torrada. Está quase pondo fogo no disjuntor. Então você já tem uma noção do que pode estar acontecendo naquele circuito. Eu verifico se o cabo que está no disjuntor, para aquela amperagem que eu estou mexendo, é o cabo ideal, tá? Já aconteceu situações de eu estar mexendo
ou ir resolver um problema em um chuveiro, que o cabo era de 2,5 e o disjuntor de 32. Ou seja, quem dimensionou o circuito, seja no início da instalação da obra, ou seja, na troca do disjuntor, não dimensionou da maneira correta, tá? Inclusive, naquela situação em que o cabo era 2,5 milímetro quadrado, o cabo estava carbonizado, tá? Então, olha só que prático. Prático e simples, né? Verifico se o disjuntor está laceado, verifico se os cabos estão bem apertados ou se os parafusos do disjuntor estão dando aperto. Muitas vezes acontece de você rodar e não chegar em lugar nenhum, tá? Então, são situações simples, básicas e fáceis de você averiguar. Verifico se o cabo que chega no disjuntor é o cabo de acordo com a corrente do disjuntor ou com a amperagem do disjuntor, tá? Quando a pessoa veio trocar o disjuntor, o histórico é que estava desligando, né? 2 de 32 desligando no momento do banho. Quando ligava, quando desligava o chuveiro, ficava todo mundo com água fria batendo na costela. A pessoa simplesmente chegou lá e trocou, tá? O disjuntor 2 de 32 e colocou 2 de 50. Eu falo direto nos nossos canais que para circuito 220 volts nós precisamos de disjuntor bipolar, que é o caso desse aqui, ó. Bipolar, no caso aqui o geral, e aqui no chuveiro deveria ser bipolar também. Se deveria ser 50, isso é informação para outro vídeo. Então eu cheguei no circuito, fui analisar, cheguei aqui, verifiquei o cabo que estava chegando, 4 milímetros quadrados, tá? No chuveiro. O histórico do chuveiro é o mesmo histórico que eu vejo sempre, por isso que eu usei a expressão déjà vu, né? Às vezes a pessoa prepara o circuito para uma duchinha, daqui a pouco me coloca um chuveiro de 10K, tá bom? Isso é óbvio que o cabo disjuntor não vão suportar aquilo. Isso é óbvio que a possibilidade de pegar fogo igual estava acontecendo iria acontecer. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de comédia, piada, contos, anedotas? Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Esse vídeo terá a parte 2. Então, chegaram aqui, simplesmente pegaram os 2 de 32 e colocaram 2 de 50. Acredito que estava desarmando porque o cabo estava fritando na instalação. Tá? Lembrando que o disjuntor da norma DIN, ele é termomagnético. Tá? Um excesso de temperatura além daquilo para o qual foi programado, calculado, ele vai desarmar. Considerando que ele foi bem dimensionado, tá? O fio 4 milímetros já está fora, né, para um disjuntor de 32, tá? Ele está no limite ali, tá bom? Então não deveríamos estar usando aquele fio, justamente considerando que a pessoa tinha um duchinha no início e de repente estava com um de 6.000, daqui a pouco foi para um de 7, daqui a pouco estava com um chuveiro de 10, tá? Normalmente quando eu faço o cálculo de carga e demanda nas instalações hoje em dia, eu já ponho, já preparo o circuito para receber ali algo em torno de 10K. Porque eu sei que é frequente essa ocorrência, né? Já troquei fiação inteira de uma casa por causa disso. Tinha um chuveirinho lá de 4.000 e alguma coisa, 5.000 forçando a barra.
a instalação estava dentro daquilo aceitável, não era melhor, mas também não era pior. E de repente a proprietária viu um chuveiro numa loja grande de material para construção, aquele chuveirão que tem bomba, que tem água saindo colorida. Aquilo chamou a atenção da proprietária de tal maneira que ela foi e comprou, e não passou mais de 2 meses com a instalação funcionando, quer dizer, funcionando e sentindo cheiro de queimado, né? Então eu sei que existe essa possibilidade. Hoje em dia, quando eu dimensiono, eu já deixo isso avisado para o cliente, já passa essa informação para o cliente. Se ele concordar, eu já instalo tudo para 10K, tá? Tanto chuveiro quanto torneira elétrica também. A torneira elétrica não para 10K, né? Mas considero aí pelo menos 5K para a torneira elétrica, tá? Isso dimensionando tanto fio, disjuntores e cabos, ou cabos elétricos. Então, se a gente voltar aqui, o fio o rapaz não trocou, tá? Dava para ver que estava queimado. Se eu chego numa instalação, vou trocar o disjuntor e vejo o cabo queimado, mesmo que não esteja queimado, eu tenho por hábito, mesmo não recebendo para isso, colocar terminais na ponta do cabo, considerando que o cabo que está ali seja adequado, tá? Se não for adequado, mesmo assim eu ponho terminal e passo a informação para o cliente. Eu estou fazendo um serviço aqui, possa ser que daqui X tempo você vai precisar trocar esse cabo. Se eu fosse você, eu já trocaria, né? Normalmente eu recomendo em caso de chuveiro, né? O chuveiro, além de você gastar uma energia muito grande, você acaba nessa situação, tá? Quando o fio é mal dimensionado ou os disjuntores mal dimensionados, você acaba gastando energia elétrica nos cabos e não só no banho quente. Então, quando eu chego, eu troco, normalmente eu ponho cabos, né? Ponho terminais bonitinho nas extremidades do disjuntor novo que eu vou trocar. Passo a informação para o cliente, olha, tá assim, vai resolver, mas de repente pode piorar, tá? Então, se eu fosse você, para evitar de estar pagando conta alta, eu trocaria isso. Trocaria, inclusive, o ramal, tá? Daqui até o quadro geral, para você tomar um banho mais confortável. Além disso, também tem gente que põe tomadas, tá? A máxima tomada que nós temos aí, de 20 amperes, né, residencial, é de mercado. Tem gente que põe tomadas, o que acaba implicando também em causar curtos-circuitos em circuitos de chuveiro. Então, quem trocou o disjuntor para um disjuntor de 50 amperes, tá? Trocou para um de 50 amperes, olha que maravilha, né? Parou de desarmar, tá tudo perfeito, né? Isso na visão do cliente, tá? Não na visão do profissional da eletricidade. Tá tudo perfeito, parou de desarmar, é o nosso sonho, né? Você tem um problema, principalmente chegando agora no inverno, né? Você tá lá no chuveiro tomando banhozinho lá, daqui a pouco, pum, desarma, pronto, água gelada no lombo. Nesse caso aqui, ó, tá lá tomando um banhozinho, vai acontecer o mesmo problema que estava acontecendo, aquecimento em fios e cabos, tá? Só que não vai desarmar, porque você está com um disjuntor de 50 quando deveria ter um de 32, tá? Um disjuntor de 50 vai desarmar se de repente fechar um curto, se a tensão elevar, né? Disparar, se a corrente disparar fora do que está especificado aqui. Mas em questão de aquecimento de fios e cabos lá do circuito, tá? O disjuntor que você colocou é 1/3 superior ao que você precisava, tá bom? Tem que tomar muito cuidado com isso. Cheguei no circuito, tá? Passei para o cliente as informações. O maior problema, né? Tem gente que fica meio chateado, né? Eu observo, né? Que eu chego na pessoa e falo, o maior problema que eu estou vendo, como assim o maior problema? Tem outro problema além disso? Aí eu já sou brincalhão, eu falo assim, ó, eu fico feliz de você só ter tido esse problema, né? Aí a pessoa já se entrega, não, cara, eu troco disjuntor aí quase todo mês, estou trocando um disjuntor, estou trocando não sei o quê, tá? Porque em uma visão simples e básica, tá? O profissional eletricista, ele precisa organizar a sequência, né, dos disjuntores, né? Olha aqui, ó, 10.
Eu sei para que serve isso aqui? Claro que não. Eu chego na sua instalação, não faço ideia para que serve isso aqui. Esse de 20, eu sei para que serve? Não, eu não sei para que serve. Esse de 32 aqui, eu sei para que serve? Claro que eu não sei. Tá? Esse aqui eu sei para que serve? Também não. Então é comum os bons profissionais, né, profissionais responsáveis, colocar uma identificação, nem que seja na tampinha, né, que vai esconder essas bases metálicas aqui, dizendo aqui, por exemplo, ó, geral, eu vou falar o que eu suponho que seja. Geral, lâmpadas, tá? Nesse aqui que o cliente falou que era chuveiro, chuveiro. Esse aqui, tomada, suponhamos que seja tomada, não faço ideia. Esse aqui, torneira elétrica, suponhamos que seja, tá? Se fosse 220 precisaria de dois desse. E esse aqui, vamos imaginar aí uma TUI, né? Embora quando eu falo de torneira elétrica, também a torneira elétrica precisa ser uma TUI, uma tomada de uso específico, né? Você não fica na torneira elétrica lá, tira a torneira elétrica e põe um liquidificador, tá? Justamente por isso que é muito bom, ao invés de pormos tomada, colocar conexão direta dentro da tomada, deixando só o fio saindo pela portinholazinha daquelas plaquinhas elétricas, né, que protege, tá? Então a gente precisa, nós profissionais, né, da eletricidade, precisamos organizar disjuntor, colocar informação, tá? Pela quantidade de fabricante que tem aqui, ele trocou muitos disjuntores e foi cada vez colocando um disjuntor mais barato, tá? E de qualquer jeito, e pagando mais barato, a ponto de que o circuito de chuveiro dele colocou fogo em pelo menos 40% da instalação elétrica dele, tá? Às vezes, você paga baratinho para alguém ir lá e trocar o disjuntor. Ah, é só trocar um disjuntor. Não é só trocar um disjuntor, né? O profissional ele faz uma análise ali, ao ver seu circuito, e vai te passar o que precisa ser feito ali para evitar aquele problema e um pior no futuro. Então, olhando para esse QDC, quadro geral, né? Além desse maior problema que causou a queima nesse circuito, e esse circuito ele não passa sozinho num conduíte. Quando você queima 2 fios de chuveiro, tá? Tudo que estiver passando naquele conduíte, naquele eletroduto, vai para o brejo também, que é o que vai ser trocado para que a instalação dele volte a funcionar. Na realidade, do jeito que está aqui, eu sugeri trocar muita coisa aqui, tá? Por barramentos, que não tinha barramentos. O barramento era feito de fio, uma ponta de cobre. O cara fez um M, né, uma letra M, M de Maria, tá? E por incrível que pareça, o barramento improvisado que tinha de cobre aqui era inferior a 4 milímetros quadrados, tá? Ou seja, para uma carga dessa básica que nós tínhamos aí, esse não era o suficiente. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Quando for fazer um servicinho na sua instalação elétrica, dê preferência a chamar profissionais qualificados e responsáveis. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de comédia, piada, contos, anedotas, piadas de sogra? Stand-up Barraco Comedy Brasil e cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.